O que a ciência faz é demonstrar que determinados fenômenos que a religião interpreta de uma maneira, a ciência interpreta de outra. É isso que ela faz, é diferente. Mas afirmar, só porque eu mostro que um fenômeno ele é causado, por exemplo, eu mostro que algum fenômeno é causado simplesmente por leis materiais, mas isso não exclui a teoria sobre Deus e sobre a alma. São coisas diferentes. Então eu digo que há muita confusão de ordem nesse sentido, até mesmo entre aqueles que são do campo da ciência. Por isso que a gente tem às vezes tem um pessoal aí de rede social que quer criar canal ateísta, e aí eles ficam criticando a religião, mas eles fazem da maneira errada, eles fazem com confusão de ordem. Por exemplo, os bons filósofos, eles deixam a questão em aberto. Eles, por exemplo, os próprios ateus, eles dizem que os argumentos que deram para eles da existência de Deus não servem. Agora, só porque um argumento não serviu, não significa que Deus não possa existir. São coisas diferentes. Quando eu pego, por exemplo, um filósofo ateu tentando demonstrar que, tentando argumentar por que ele não acredita que Deus existe, muitos filósofos deixam isso muito claro. Ele está apresentando argumentos para dizer, olha, o argumento dele é justamente argumento de negação. Eu estou argumentando que não pode haver Deus. E aí ele dá os argumentos. Mas ele diz o seguinte, agora, provar que Deus possa não existir, eu não consigo. Então, a questão fica em aberto. Então, às vezes, até quem é de um lado ou de outro trata de uma maneira equivocada a questão. Fica querendo... Agora, o Espiritismo, ele tem essa característica especial que eu falei. Ele é uma ciência, ele consegue tratar dos assuntos que a ciência não trata e não pode tratar. Então, agora, por exemplo, vou tentar dar um exemplo para deixar ainda mais claro. Hoje em dia, qual que seria o correto? A biologia teria que dizer assim, olha, a nossa ciência não estuda a alma. Então, como ela não estuda a alma, eu não posso nem falar que ela não existe. E nem falar que ela existe. Nem para sim, nem para não, porque ela não estuda isso. Mas existe uma ciência que trata disso, é a ciência espírita. É ela que tem competência para afirmar isso e para explicar isso. É assim que deveria proceder. Não é o biólogo, não pode dizer a alma não existe, porque ele não pode dizer que a alma não existe porque ele não estuda os fenômenos da alma. É por isso que Kardec vai dizer que o espiritismo não é da alçada da ciência, nem para concordar, nem para discordar. Então, por exemplo, o bom religioso, bom no sentido teórico, né? Ele também diria, olha, a questão de falar que a alma existe, que nós da religião afirmamos, mas se a gente quer entrar no campo das provas, a gente tem que, se for para entrar no campo das provas, a gente tem que então procurar a ciência espírita, porque é ela que trata disso. Nós, enquanto religião, só apresentamos isso de uma maneira religiosa, entende? Então, são coisas diferentes. É isso que eu estou falando, é que as pessoas muitas vezes não entendem porque Kardec não rechaça a religião nas suas obras. Por que ele não é totalmente contra a religião? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que a ciência espírita estuda, ela estudou e provou. E algumas coisas coincidiram com o que a religião também prega. Mas a religião prega e afirma não os mesmos métodos que o espiritismo. Não sei se deu para entender a ideia. Agora, claro, só para concluir, daí eu passo para o Eric. Um outro exemplo. A ciência espírita também não pode dar opinião sobre a ciência do outro. Porque ela também não estuda. Por exemplo, o espiritismo não estuda a matéria. Então, o espiritismo não pode dar opinião sobre biologia, física e química. A recíproca é verdadeira. Então, se a gente tem alguma questão de química, biologia, física, astronomia, geologia, que algum espírito tratou, quem é que tem competência para avaliar o que esse espírito está dizendo? O químico, o biólogo, o físico.
o astrônomo. E às vezes é isso que as pessoas confundem. Se tem um espírito falando sobre... Vamos pegar o espírito falando sobre física ou sobre química. As pessoas acham que porque um espírito tratou, é física segundo o espiritismo, ou é química segundo o espiritismo. Não! Porque não há física e química segundo o espiritismo. É que o espírito ele é um ser inteligente, como quando ele estava encarnado. Ele conhecia as ciências que estudam a matéria, ele desencarna e continua conhecendo, ele pode opinar. Só que não vai ser papel da ciência espírita, a gente já vai ver isso, tratar das questões que é do trabalho da física, daqui. O espiritismo não ultrapassa, não trata da alçada de outras ciências, assim como outras ciências não têm que tratar do espiritismo, assim como a religião não tem que tratar das ciências, assim como as ciências não têm que tratar da religião. Isso que eu digo que é confusão de ordem. Quando eu quero rebater, não é assim que eu rebato. Eu rebato mostrando que o tipo de conhecimento é diferente. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma comparação entre espiritismo e religião, o que eu posso tecer crítica? Eu posso mostrar que o método, ou para não usar essa palavra, a forma como a religião afirma a sua teoria, ela é diferente da forma como a ciência espírita afirma a sua teoria. Mesmo que as duas afirmações sejam iguais. Então, a diferença está na forma como se chega àquele conhecimento. Agora, eu não posso achar que uma coisa anula a outra, porque elas são diferentes. Elas não são do mesmo campo. Então, para eu fazer uma crítica científica, eu tenho que proceder de acordo com o jogo científico. Então, quando eu vou rebater uma teoria científica, por isso que quem mexe numa teoria científica é o próprio grupo que estuda aquela teoria científica. Não pode ser alguém de fora, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido alguém de fora que não faz aquilo ali e ele modificar. E com o espiritismo é a mesma coisa. Ele não... É no interior das próprias ciências em que elas vão evoluindo, se modificando e se corrigindo. Se eu vou tecer uma crítica para uma ciência, eu só pode valer aquela crítica se eu fizer cientificamente aquela crítica. E de acordo com as regras científicas daquela ciência. Ou eu tenho que mostrar também que a regra está errada. E apresentar uma regra nova. Nota? Eu vi essa semana, eu não lembro se foi um de vocês que mostrou, onde é que eu vi. Tem um rapaz que tem um canal sobre Umbanda, é um canal bem grande sobre Umbanda, tem 200 mil seguidores, e ele faz críticas ao espiritismo. Aonde é que ele erra na crítica dele? Ele erra porque quando eu faço crítica a uma ciência, eu tenho que mostrar aonde ela está errada cientificamente. Então ele fez confusão de ordem também. Ele pegou uma religião e tentou usar ela para criticar uma ciência. Isso é confusão de ordem. Eu não tenho como uma religião tratar de um assunto que a ciência trata. Percebe? A diferença está antes da própria discussão da ideia. Está no modo como cada um a trata. A pessoa confunde. Há muitos críticos que são maus críticos. Só que quem desconhece essas sutilezas filosóficas segue essas pessoas, né? E acham lindo uma crítica que ela faz à outra. E assim por diante. Acabei me estendendo, mas esses são assuntos que a gente vai tratar a partir das próximas questões, que é importante colocar, né? Bom, Eric, eu vou até dentro da fala do Eric, eu vou trazer uma questão junto a essa que o Eric também já trabalhou. É o seguinte, dando uma comunicação que um espírito trata de determinada coisa da ciência. Vamos imaginar que um espírito trata da física, algum assunto relacionado à física. Quer dizer que eu, que não entendo nada de física, para mim poder compreender essa comunicação, eu tenho que levar para alguém que estuda, que é um físico, ou tem um conhecimento da física, Eric? Bem, você tem, por exemplo, na Gênese do Kardec, comunicações que falam de ciência, né? E aí é óbvio que a ciência material vai servir de controle para essas informações, né? Se você vir um espírito aqui falar que a Terra é plana, é óbvio que a ciência
não é a ciência que determina o espiritismo, mas nesse caso a ciência está servindo de controle.